Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Glemes tem aqui... Aonde? Na estrada com os profs. E não sai daí, não fecha esse vídeo, porque a aula vai ser top. Vamos falar de campo magnético resultante. Então bora para a vinheta. Olha só, moçada, o campo magnético resultante, primeiro, nós representamos o campo magnético pela letra B, e justamente aquela setinha em cima é para mostrar que é uma grandeza vetorial, ou seja, tem módulo, tem direção e tem sentido. Então, se tem direção e sentido, muitas vezes nós temos que determinar a resultante do campo magnético. Lembrando que nós o representamos através de linhas. Então, nós vamos trabalhar o campo magnético vetorialmente. Logicamente, você já viu aí em aulas anteriores, se você não viu ou não lembra, volte aí na aula sobre campo, força magnética, campo magnético gerado por um fio condutor, força magnética sobre carga elétrica, força magnética sobre fio condutor. Olha aí na playlist de física e novamente assista essas aulas. E lembrar que nós representamos campo magnético através de linhas. Então, vamos colocar algumas situações. A primeira situação que eu vou colocar para vocês é o seguinte: se você tem ou um ímã ou uma corrente elétrica que gera um campo magnético para a direita, um campo magnético que eu vou chamar de campo magnético 1. Então, aqui existe alguma coisa, seja um ímã, seja um fio condutor, alguma situação que gere um campo magnético para a direita. Mas aqui tem uma outra situação que gera um campo magnético para a esquerda, um campo magnético 2. Pode ser um ímã, um fio ou qualquer situação. Lembre-se que nós representamos campo magnético através de vetores, linhas. Em algum ponto, aqui no meio, neste ponto, nós teremos um campo magnético resultante. Então, neste ponto, se eu pedir para você, professor, como que eu faço para calcular o meu campo magnético resultante? É simples, moçada. Você simplesmente, eu vou tirar aqui porque nós vamos calcular o módulo desse campo magnético. Você simplesmente, como eles estão em sentidos opostos, eles não estão se ajudando, são vetores em sentidos opostos. Então, o campo magnético resultante vai ser o campo magnético 1 menos o campo magnético 2. Lembre-se que você está calculando o módulo. Então, será a diferença entre os campos magnéticos. Sempre faça o maior menos o menor. Se o campo magnético 2 foi mais intenso, faz o 2 menos o 1. Se o 1 for mais intenso, faz 1 menos o 2. Como eu falei, nós estamos procurando o módulo do campo magnético. Seu módulo é o número sem o sinal. Então, sempre faz o maior menos o menor para você não ter valor negativo como resposta, ok? Agora, professor, tem mais situações? Claro que tem. Uma segunda situação, se porventura, em algum ponto aqui, você tem um campo magnético gerado por um ímã ou um fio condutor, uma corrente elétrica nesse ponto, e neste ponto você tem um outro campo magnético gerado por um ímã ou uma corrente elétrica na mesma direção e sentido. Aí você vai falar, professor, mas pera lá, aí eles estão se ajudando? Sim, são duas linhas orientadas, dois vetores, linhas de campo, na mesma direção e sentido. Então, neste ponto aqui, nós teremos que o campo magnético resultante será a soma dos campos magnéticos gerados lá pelos ímãs ou pelos fios condutores. Então, por isso da importância de você lembrar da regra da mão direita sobre o campo magnético gerado por corrente elétrica. Se esses campos estiverem em sentidos opostos, o campo resultante será a diferença entre eles. Mas se as linhas de campo estiverem no mesmo sentido, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo, ou saindo da página, ou entrando na página, tem linhas na mesma direção e sentido, o campo magnético resultante vai ser a soma dos campos magnéticos gerados por cada carga, por cada fio, por cada ímã. Estamos entendidos? Professor, mas só tem essas duas situações? Não, tem outras também. Bora ver. Agora imagine que você tem esta situação. Dois campos magnéticos, como eu já falei, gerado por corrente ou por ímã, tanto faz,
mais duas linhas de campo que formam entre si um ângulo de 90 graus. Bom, o campo magnético resultante, ele vai estar mais ou menos aqui no meio. Este vai ser o seu campo magnético resultante, correto? Já que tem uma linha de campo para a direita e uma para cima, o campo magnético está mais ou menos ali no meio. Mas quanto vale esse campo magnético resultante? Ah, aí é fácil, moçada. É simplesmente você vai fazer Pitágoras entre as linhas que formaram este campo magnético resultante. Percebeu que você formou um triângulo retângulo, onde você tem um cateto é uma linha de campo, outro cateto é outra. Você vai fazer Pitágoras entre os campos magnéticos 1 e 2 e vai achar o campo magnético resultante. Então, retomando, dois campos magnéticos que estiverem em sentidos opostos, você diminui um do outro. Dois campos magnéticos que estiverem na mesma direção e sentido, você vai somar as linhas de campo. Campos magnéticos que formam entre si 90 graus perpendiculares, você vai fazer Pitágoras. E, professor, e essa quarta situação aqui? Ó, professor, aqui eles não estão exatamente no mesmo sentido, então eu não vou somar. Esse ângulo aqui, eu tô vendo aqui, não é 90 graus, não, então não dá para fazer Pitágoras, não. Na verdade, nesse caso, você vai utilizar o termo geral, que é uma aplicação à lei dos cossenos, tá? Ela é muito parecida com a lei dos cossenos, bem ela lá da lei dos cossenos, que é o seguinte: se você quer encontrar o campo magnético resultante, você vai fazer o campo magnético 1 ao quadrado, mais o campo magnético 2 ao quadrado, mais duas vezes o campo 1, vezes o campo 2, vezes o cosseno do ângulo entre os dois campos magnéticos. Na verdade, isso aqui é o termo geral. Isso daqui, com essa equação, você resolve todas as situações de campo magnético. Mas fica mais fácil você lembrar, mesma direção em sentido soma, mesma direção em sentidos opostos diminui, 90 graus faz Pitágoras, e só se for um ângulo diferente de 90 ou de 0, quando está na mesma direção em sentido ou 180, você utiliza uma aplicação à lei dos cossenos, ok? Coloquei os 4 casos quanto a nós encontrarmos o campo magnético resultante entre linhas de campo magnético. Eu vou sair um pouquinho da imagem, se quiser dar um print na tela, essa é a hora. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui no quadro para vocês, nós temos duas espiras, chamadas espiras concêntricas, ou seja, os seus centros coincidem, onde nessa espira aqui de dentro, menorzinha, com um raio de 30 centímetros, passa uma corrente 1 de 2 amperes. E nesta espira maior, passa uma corrente 2, cujo raio é 50 centímetros, de 3 amperes. A pergunta é, qual o campo magnético resultante no centro dessa espira? Bom, primeiro nós vamos fazer a regra da mão direita. Olha só, lembre-se, o dedo polegar indica o sentido da corrente, os demais o campo magnético. Então, pela espira I1, ó, corrente no sentido anti-horário, o campo magnético dá a volta por trás do quadro e no centro da espira, este campo magnético está saindo. Então, a corrente I1 produz um campo magnético saindo do centro da espira. Mas se eu fizer a mesma coisa para a corrente 2, ó, a corrente 2 também no sentido anti-horário, e no centro da espira, o campo magnético também estará saindo. Então, o campo magnético produzido pela corrente 1 e o campo magnético produzido pela corrente 2, os dois campos magnéticos estarão saindo no centro da espira. Então, o campo magnético resultante será o campo magnético produzido pela 1 mais o campo magnético produzido pela espira 2. Para quem não lembra, volta e assista a aula sobre experimento de Ørsted, ou seja, corrente elétrica gera campo magnético. Mas vamos fazer aqui, ó, o campo magnético resultante vai ser campo magnético produzido pela espira 1 vai ser μ0 vezes o I1 dividido por 2 vezes o raio, mais o campo magnético produzido pela corrente 2 é μ0 vezes a corrente 2 dividido por 2 vezes o raio. Para terminar essa conta, vamos fazer aqui μ0, 4π vezes 10 a menos 7, corrente 1,
2 amperes, 2 vezes o raio 1, 30 centímetros. Cuidado, devemos utilizar em metros. Mais, mesma coisa, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente 2, 3 amperes, divididos por 2 vezes o raio da corrente 2, 50 centímetros, 0,5 metros. E agora você simplesmente vai terminar essa continha, olha só, posso simplificar este 2 com este 2. Neste caso, nós teremos o campo magnético resultante. Aqui vai dar um valor quebrado, vai dar um valor ruim de fazer a conta. Você vai ter o π, você pode deixar indicado, 4π vezes 10 a menos 7, divididos por 0,3, tá? Tomar cuidado, né, na hora da matemática básica, que apesar que de maneira geral, você vai encontrar valores inteiros para você fazer a conta, tá? Então, você vai dividir 4 por 0,3 e vai deixar o π indicado. Então, 4 divididos por 0,3, na verdade vai dar 13,33333, aproximadamente 13,4 π vezes 10 a menos 7. Mas, aqui, olha só, 2 vezes 0,5 dá 1. Isso aqui vai dar 1, dividir por 1 não vai fazer diferença. 3 vezes 4, 12 π vezes 10 a menos 7. Logo, o campo magnético resultante, 12π mais 13,4π, dá aproximadamente 25,4 π vezes 10 a menos 7 Tesla. Este seria o campo magnético resultante, ok? Só um exemplo para vocês treinarem aí com os exercícios, para você ver quando que nós somamos, diminuímos, vai ter que basicamente fazer aí nos fios condutores a regra da mão direita. Estamos entendidos? Moçada, ai que alegria, chegamos ao final dessa aula. Já sabe, antes de sair, se inscreve no nosso canal, dá um like no vídeo, compartilha com a galera. E também, se precisar de alguma coisa, vai no Instagram, siga a gente lá. Aonde, professor? Lá que você já conhece, naquele lugar, na estrada com os profs. Ai que alegria, professor, e que calor que está hoje aqui. Tchau, pessoal, tchau, gente. Tchau.